Olá, meninos e meninas dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana e essa é a nossa aula número 7 do terceiro bimestre. E hoje nós vamos começar um tema muito legal, que é a nossa história do Brasil, a história do nosso país. Nós já vimos como ele foi descoberto, entre aspas, né, pelos portugueses, quando na verdade foi tomada a posse deste território pelos portugueses. E agora nós vamos ver como o Brasil foi colonizado, tá? Como o Brasil foi povoado por Portugal. Assim como nós vimos na aula passada, como a Espanha, né, povoou e colonizou a América Portuguesa. Para tanto, hoje nós vamos utilizar como base essa videoaula, em que eu faço uma exposição do tema, e o livro didático, das páginas 106 a 114. Após assistir a videoaula, é imprescindível que vocês assistam até o final dessa videoaula. Vocês vão ler o livro, tá? Das páginas 106 a 114, repetindo, e anotar no caderno as palavras que vocês não conhecem. Vão procurar no dicionário ou no Google e anotar no caderno. Não sei se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20, se vão ser 30 palavras. São as palavras que vocês não conhecem, tá? Hoje não tem resumo, não tem tópico. Hoje nós vamos fazer um dicionário das palavras desconhecidas sobre a colonização do Brasil. E depois vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 da página 107, tá? São as questões do recapitulando, não é aquele box vermelho. As questões 4, 5 e 6 do Explore, da página 109, 7, 8 e 9 da página 111, 10, 11 e 12 da página 113 e a questão número 13 da página 114. Só responder, tá? Tarefa terminada, envie as fotos para o WhatsApp do professor da sua sala. Então, vamos lá? Olha só. A expansão portuguesa, pessoal, por outros continentes, como nós já vimos lá na nossa aula da expansão marítima europeia, ela teve início lá em 1415, quando os portugueses chegaram em Celta, no norte da África, tá? Em 1488, Bartolomeu Dias, o navegador português, consegue contornar o Cabo das Tormentas, dando nome a esse cabo, a Cabo da Boa Esperança, né? Que hoje é a cidade do Cabo, no sul da África. E 10 anos depois, finalmente, né, em 1498, o Vasco da Gama consegue contornar a África e chegar a Calicut, na Índia, tá? Quando o Vasco da Gama retorna para Portugal, os navios estavam carregados de produtos orientais, né? E deu muito lucro, esse empreendimento aí do Vasco da Gama foi um sucesso, tá? Diante deste sucesso da viagem do Vasco da Gama, os reis de Portugal decidem organizar uma nova expedição para o Oriente e o comandante escolhido foi o navegador Pedro Álvares Cabral, tá? Ele comandou 13 caravelas, né, na sua viagem às Índias. No meio do caminho, ele se afasta da rota das Índias, né, o Cabral, e vem em direção ao sudoeste. E no dia 22 de abril de 1500, ele e seus homens, né, avistam terra e chegam no litoral, né, de onde é hoje o atual estado da Bahia, aqui no Brasil. Esse desvio não foi mera coincidência, tá? Estudos indicam que foi de propósito, né, e que a coroa portuguesa queria estender, aumentar o seu domínio sobre as terras situadas ao leste, ali da linha do Tratado de Tordesilhas. Eles passaram aqui, né, Cabral e seus homens passaram aqui no Brasil cerca de 10 dias, perdão, e perceberam, né, com o contato de cerca de 400 indígenas que fizeram, perceberam que não havia ouro e prata, né, que era o objetivo principal da expedição, não encontraram ouro e prata e que os nativos chamavam o Brasil aqui de Pindorama. O Pero Vaz de Caminha, ele era um fidalgo, perdão, ele tinha o título de nobreza de fidalgo, e ele veio, né, como escrivão-mor da esquadra do Pedro Álvares Cabral. Assim que ele viu que não tinha ouro e prata, que eles viram como que era a terra, como que eram os nativos, né, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal e uma nauzinha menor, né, uma caravelinha menor, voltou para Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha
que hoje é considerado o primeiro documento escrito, a primeira fonte escrita da história do Brasil, volta lá para Portugal, descrevendo, né, as informações que eles encontraram aqui no Brasil. Ele descreve os índios como sendo inocentes, bestiais, de pouco conhecimento, sem religião, né, que seria uma presa fácil para conduzir ao cristianismo. Ficaram abismados também com o fato dos índios não plantarem, não criarem, porque não é animal, e que eles comiam, né, muitas mandiocas, sementes e frutos que eles encontravam prontos na natureza. Como eu já falei para vocês, né, uma das primeiras informações que o Caminha escreve na carta é que não encontraram ouro e prata. Ouro e prata era o principal, encontrar ouro e prata, assim como já havia sido encontrado na América Espanhola, era o principal objetivo aí da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Os primeiros contatos entre índios brasileiros, ou nativos brasileiros, e os portugueses foram de assustamento, né? Tanto os portugueses como os índios, né, ficaram em choque e não conseguiam compreender, né, a cultura do outro. Então a gente pode denominar o encontro de portugueses e indígenas como sendo um choque cultural. Os portugueses não conseguiam entender o modo de vida dos índios, sua organização social, a ausência de propriedade privada da terra, o fato deles viverem seminômades. Estranhavam principalmente, né, os rituais de antropofagia, né, que é aquele ritual em que algumas tribos, como os guaranis, por exemplo, comiam carne humana, né? E os índios estranhavam o fato dos portugueses serem muito brancos, usar muita roupa, ter barba grande, né? Apesar de toda essa incompreensão, apesar de todo esse choque cultural, os primeiros contatos foram pacíficos. Só que o interesse dos portugueses em escravizar os índios, tá, para trabalhar para eles, começou a gerar aí com o tempo, né, inúmeros conflitos, inúmeras guerras entre portugueses e índios, o que gerou a morte de milhares de indígenas. Assim como, né, as doenças virais, né, trazidas pelos portugueses nos navios. Isso aconteceu também lá na América Espanhola, né, com os astecas, maias e incas. Doenças como a varíola, o sarampo, a gripe, a tuberculose, disseminou também, né, milhares de indígenas, porque os índios não tinham imunidade contra essas doenças. E o contato desses vírus, né, dessas doenças virais, com o corpo dos indígenas gerou a morte, né? Gerou um efeito devastador sobre as populações nativas, tá? Vamos lá. A organização social dos indígenas, né, não era hierarquizada, como nós já vimos. As tribos indígenas aqui do Brasil, apesar de terem um chefe, né, um pajé e um cacique como líder, né, essa liderança não era absoluta, então essas sociedades não eram hierarquizadas. Então, essa falta de hierarquia social, assim como a antropofagia, né, que é o ritual de comer carne humana, e a poligamia, que é o fato de um homem poder se casar com mais de uma mulher, como eu já falei para vocês, causou um estranhamento, um choque nos portugueses e levaram, né, os colonizadores a acreditar que podiam civilizar os nativos. O que era civilizar? Aculturá-los, ou seja, trazer para eles, né, a religião, a cultura e os hábitos ali dos europeus, dos portugueses. Para tanto, né, como nós já vimos um pouquinho na aula passada, foram fundadas aqui no Brasil as missões jesuíticas, né, lideradas pelos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, que essas missões tinham o objetivo de converter os índios ao cristianismo e acostumá-los, né, ao estilo de vida europeu, tá? Desse modo, os europeus usaram os conhecimentos indígenas, né, nos primeiros tempos e acabou aproveitando ali das rivalidades, né, entre os vários povos indígenas, assim como ocorreu também, né, na América Espanhola, para que os portugueses pudessem expandir os seus domínios aqui no território que hoje é o Brasil.
Como nós já vimos na aula passada também, a primeira atividade econômica aqui no Brasil, feita por Portugal, ou seja, a primeira forma que Portugal achou para lucrar, para ganhar dinheiro aqui, foi a extração do pau-brasil, tá? Utilizando a mão de obra indígena, eles não pagavam salários e nem escravizavam os índios neste primeiro momento na extração do pau-brasil, tá? Foi utilizada a prática do escambo, onde os índios cortavam as árvores, derrubavam as toras, levavam essas toras até as feitorias, né, no litoral. O que eram as feitorias? Eram entrepostos comerciais fortificados, né, no litoral. Levavam essas toras de pau-brasil para o litoral, à espera, né, dos navios vindos da Europa, de Portugal, para, né, levar o pau-brasil para lá. Para que usava-se o pau-brasil? O cerne do pau-brasil, como já expliquei para vocês, é vermelho, né? Tem cor de brasa e esse cerne era utilizado para fazer tinta, para tingir tecidos e a madeira para construir móveis, né? E outras coisas ali de madeira. Mas os portugueses não deixaram de procurar metais preciosos por enquanto não, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês na aula passada também, né? O primeiro nome do Brasil era Pindorama, que na língua do Tupi significa Terra das Palmeiras. No primeiro momento, os portugueses deram o nome para a Ilha de Veracruz, porque achavam que era uma ilha. Ao perceber que não era uma ilha, Terra de Santa Cruz, né? O que demonstra que o empreendimento português de colonizar o Brasil estava muito forte aí, né? Com o catolicismo, com o cristianismo ligado, né? Outros nomes oficiais também eram usados, como as Terras dos Papagaios e Terra Brasil. Somente em 1503, né, o nome Terra do Brasil começou a ser utilizado devido à abundância ali na Mata Atlântica do pau-brasil, que é uma árvore originária da Mata Atlântica, e que os portugueses, obviamente, né, tiravam, desmatavam, não repunham, né, o pau-brasil, e hoje o pau-brasil é uma espécie em extinção. Tá bom? Infelizmente. Tá. Por que Portugal decidiu começar a colonizar, decidiu povoar o Brasil? Porque franceses, ingleses e holandeses não reconheciam o Tratado de Tordesilha, falavam, nossa, mas por que só Portugal e Espanha podem ir lá na América e lucrar com isso, né? Então, esses países, né, começaram a tentar invadir o Brasil. É o que Portugal fez? Começou, né, a colonizar, a povoar o Brasil, iniciando pela costa, né, porque a costa era a porta de entrada desses invasores. E o primeiro militar português vir para o Brasil com o objetivo de uma expedição colonizadora foi o Martim Afonso de Souza, tá, que chegou aqui em dezembro de 1530, com 500 homens, com a missão, né, de expulsar os franceses do Brasil, fundar núcleos de povoamento e avançar, né, para o interior, com o objetivo de encontrar ouro aqui no território brasileiro. Os primeiros núcleos de povoamento, as primeiras vilas fundadas por aqui, foi São Vicente, no litoral, e Santo André da Borba do Campo, no Planalto de Piratininga, ambos, né, no estado de São Paulo. Lá em São Vicente, os portugueses testaram com sucesso plantar cana-de-açúcar, deu certo, tá bom? Vendo, né, a necessidade de cobrir todo o território brasileiro, em 1534, o rei Dom João VI, ele implanta o sistema das capitanias hereditárias. O que é isso? Dividiu o litoral brasileiro, como vocês podem ver aqui na imagem à direita, em 15 faixas de terra, tá? Cada uma dessas faixas de terra recebeu o nome de capitania hereditária e elas foram entregues a particulares, né? Ou seja, capitães donatários. Esses capitães donatários firmaram um compromisso com o rei de Portugal, né? Eles podiam explorar a terra e tinham que pagar aí, né, uma parte do lucro para o rei de Portugal. Não deu certo, né, devido ao tamanho das capitanias. Esse sistema não deu certo porque as capitanias eram muito grandes, a distância de Portugal também era enorme. Essa galera aí, os capitães donatários, não tinham grana para investir em tudo, então foi um verdadeiro fracasso
sistema de capitania, somente a capitania de Pernambuco e aqui a de São Vicente, que tiveram sucesso, né? Que obtiveram lucro através do cultivo da cana e a produção de açúcar, tá? Devido a essa falta de sucesso das capitanias hereditárias, o que o rei de Portugal faz? Ele manda para cá o Tomé de Souza, né, para ser o governador-geral do Brasil. Então ele estabelece aí, né, a forma do governo geral. Ele chegou acompanhado de um grupo de funcionários reais, jesuítas, trabalhadores, degredados, ou seja, pessoa que não tinha futuro nenhum em Portugal, chega para cá no Brasil, funda Salvador, né, que foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil, tá? Então, o objetivo do governo geral era ser um representante do rei de Portugal aqui nas terras descobertas, né? Outra forma de poder eram as câmaras municipais, né, que tinham o poder de legislar, ou seja, fazer leis, e que eram responsáveis pela administração das vilas e das cidades fundadas aqui na colônia portuguesa da América. Quem que podia governar nessas câmaras municipais? Somente homens brancos e proprietários de terra. E também era uma forma, né, da coroa portuguesa manter o poder aí sobre o Brasil aqui, tá? O que acontece, pessoal? A França, né, ela tinha interesse no Brasil, né? Então, lá por volta de 1555, os franceses invadem, né, a Baía de Guanabara, que fica hoje no que é o Rio de Janeiro, tá? E inicia-se assim a Guerra dos Tamoios. Por que recebeu esse nome? Guerra dos Tamoios. Porque os portugueses se aliaram aos povos tupiniquins e aos termiminó. E os franceses se uniram aos Tamoios ou Tupinambá, formando assim a chamada Confederação dos Tamoios. Essa guerra, né, entre os portugueses e os franceses, ela vai durar, né, até 1567, quando os portugueses ganham, expulsam os franceses, né, e fundam a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é hoje o Rio de Janeiro, né? Apesar daquele momento, né, os povos nativos preferirem a sua cultura, preferirem as suas tradições, muitos acabam, né, sendo convencidos, né, a se converter ao cristianismo para não ser escravizados, tá? Então começa assim, né, o processo de aculturação dos povos indígenas, ou seja, retira as principais características da cultura deles e agrega, né, as características da cultura portuguesa. Como as mulheres portuguesas na colônia, nós temos destaque aqui para a Inês de Souza, tá? E a Brit de Albuquerque. A maioria dos que vinham para cá eram homens, tá? Mulheres brancas tinham que ficar em casa cuidando da família. Mas essas duas aí se destacam, né? A Inês de Souza, por exemplo, na década de 1580, ela era mulher do governador do Rio de Janeiro, o Correia de Sá, e ela comanda a defesa da cidade contra uma nova tentativa de invasão de corsários franceses. Já a Brit de Albuquerque, né, ela se torna, com a morte do marido dela em 1554, a capitã interina de Pernambuco, tá? Então, apesar de ter uma pequena participação, as mulheres portuguesas não deixaram aí de participar no processo de colonização do Brasil. Bom, pessoal, por hoje é só. É um tema longo, um pouquinho complicado, que nós vamos aprofundar mais na nossa aula da quinta-feira, dia 1 de outubro. Um abraço, galera, e até lá!